ao vivo e queria começar só apresentando para vocês algumas coisas mais teóricas, é a título de revisão mesmo, mas é porque acho que quando a gente assiste online tem uma coisa, né? Quando a gente está ao vivo, a gente pode interromper, fazer perguntas. Então, eu vou começar trazendo aqui, então, só, né, eu que sou professora de educação física, que tenho uma formação em educação física, venho só legitimar um pouco aonde que a luta está nesse campo de estudo da educação física. Então, tanto no ensino quanto na pesquisa, a luta, ela é o que a gente chama de um conteúdo clássico, né? Então, já saiu daquele modo de pensar de antigamente, que era a luta, ela é um esporte, ou enfim, que as pessoas falam, né, no senso comum, assim, mas a luta machuca, eu vou aprender a luta para me defender, ou para ficar perigosa, eu vou aprender, enfim, coisas que a gente ouvia muito no passado, né, ou essa pessoa luta, né, e que hoje a luta, ela tem que estar presente na escola, por exemplo, a luta faz parte da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, assim como de outros documentos, né, do governo federal, ou até mesmo de governos estaduais. Então, essa era uma das primeiras coisas que eu queria trazer. Então, dito isso, a gente precisa pensar a luta, pensar maneiras de ensinar a luta, pensar onde essa luta vai se manifestar. E quem está na última ponta do ensino, né, que são, acredito, vocês aí na academia, e em outros, né, em projetos de extensão e tudo mais, clubes, como é que vocês estão pensando essa luta? Foi um pouco do que a gente discutiu no encontro passado, mas que eu queria retomar aqui. E aí, a gente vai pensar, então, a gente tem autores que falam da pedagogia do esporte e que vão trazer, assim, para quem que você está ensinando, aonde você está ensinando, como você está ensinando e quem é que está ensinando. Então, a primeira coisa é quem é você que está aí para transmitir esse conhecimento, para fazer essa troca. E quem são as pessoas para quem você vai ensinar, onde você está e como é que você vai fazer para ensinar. E aí, esse autor, o professor Roberto Paes, ele, junto com outros autores da pedagogia do esporte, eles vão falar assim, eu vou falar disso para qualquer esporte, eles vão falar de uma pedagogia, não só na iniciação, mas uma pedagogia no treinamento, na alta performance também, porque a gente precisa de metodologia para ensinar. Então, essas perguntas acho que são essenciais para quando eu vou fazer uma pergunta para vocês já, para vocês refletirem. Então, pensando nesse onde, né? Quais são esses ondes? Vocês veem tudo? Estão enxergando bem aí? Só me dá um ok. É um que está de câmera aberta, faz um joia para mim, beleza. Né? Então, clube, escola, academia, ONG, atividade extracurricular. A gente tem, então, vários, e aí eles chamam de contextos ou de cenários aonde a luta pode estar presente. E aí, a gente tem, então, os personagens, né? Eu tenho homens, mulheres, né, adultos, idosos, pessoas com deficiência, adolescentes, né? Eu tenho, então, públicos diferentes, então, personagens, eles vão chamar de personagens diferentes, e o que esses personagens vão demandar em termos de método. E aí, quem são os mestres, né? Quem são esses mestres? São vocês aí, que hoje estão aqui comigo. Mas são pessoas que, cada um vai ter sua história, obviamente, né? E cada pessoa é única, mas são pessoas que adquiriram conhecimento através de outros mestres, que aprenderam através de outros mestres, né? Dificilmente a gente vai ter, óbvio que a gente pode ter, né? Eu, por exemplo, eu fiz o meu caminho dentro da academia e quando eu entrei na faculdade de educação física, o meu interesse a entender, a pensar a luta de outra forma, de outras formas, me fez seguir essa carreira acadêmica e
E a partir disso, eu pude, de alguma forma, formar outros professores que vieram com... diferente dos meus colegas de academia que foram formados pelo mestre, que foi formado pelos mestres, que foi formado pelos mestres, né? Então, são pessoas que vêm com uma formação mais fechada, né? E que eles acreditam naquilo que foram assim que aprendeu. Então, se funcionou para você, vai funcionar para os seus alunos. E você automaticamente pode querer reproduzir aquilo que o seu mestre te ensinou. E é engraçado que eu já falo direto no masculino, porque a maioria, grande maioria dos mestres são homens, né? E, além disso, tem essa questão do você não querer modificar, porque você não sabe se você pode modificar, porque é algo que vem de muitas gerações, e aí, às vezes, você tem até um desejo, ou você sofreu maus tratos, por exemplo. Eu estava num curso no fim do ano passado, em que eu ouvi relatos de maus tratos. Eu tenho o maior amor, carinho pelo meu sensei, mas ele botava lá a Shinai de bambu para a gente tropeçar se a gente não estivesse correndo lá no ritmo que ele... Então, assim, hoje em dia, pessoas vão dizer que é mimimi, mas a gente vai falar que isso é maus tratos, né? Porque como que a gente retém um aluno na academia batendo nele, assim, né? Antigamente isso era muito respeitado, acho que hoje em dia a gente já tem um outro olhar sobre isso, né? Então, assim... pensar, então, quem são esses mestres e quem são vocês como mestres e o que vocês gostariam, a partir dessa pós-graduação que vocês estão fazendo, de repensar, ou de fazer diferente, ou de melhorar, ou de aprimorar o que vocês já fazem, né? Certamente, se vocês estão aqui, é porque vocês olham para a prática de vocês com uma vontade de evoluir, com uma vontade de aprender mais, né? Com uma vontade de crescer, de fazer diferente. E não diferente porque o que você faz é errado, né? Mas com esse sentido de se envolver em coisas novas. Então, é isso que eu venho, essa provocação que eu venho fazer para vocês. E aí, gente, eu queria que vocês, do Krav Maga agora, quem pudesse, se tiver um papel, um lápis, uma caneta, em 1 minuto, 1 minuto e meio, que vocês pensassem como é uma aula de vocês. Então, assim, uma aula padrão. Como é essa aula? Eu peguei uma aula do judô, por exemplo, e joguei aqui para vocês verem. Então, um aquecimento, uma parte principal, que vai ter ali uma execução técnica, provavelmente, e a luta e um momento final de volta calma, alguma coisa assim. Como é isso para vocês? Aí só descrevam um pouquinho mais para eu entender, entendeu? Porque, por exemplo, o aquecimento, aqui eu botei um pessoal correndo. Como é esse aquecimento para vocês? Como é essa execução técnica? Ela é feita em duplas? Ela é em trios? Eu fui dar uma estudada no Krav Maga mais uma vez, assistir alguns vídeos e ver algumas práticas para ter uma ideia, assim, do como vocês fazem. Eu não fui convidada ainda para nenhuma aula de Krav Maga, estou esperando esse convite. Pode até ser no Acre, que eu já fiquei sabendo, que eu não conheço. Mas então, como é que funciona? Então, descrevam isso, por gentileza, e aí eu vou chamar 1 ou 2 pessoas somente para ouvir o que vocês têm a dizer. Eu vou cronometrar 1 minuto. Tá? Professor, eu já consigo falar antes de voltar para o trabalho. Então, bora. Então, eu geralmente faço aquecimento leve, só que esse aquecimento ele é voltado com um movimento já voltado para a luta. Então, eu não faço aquele aquecimento padrão. Por exemplo, às vezes um aquecimento leve com polichinelo com socos, ou uma corrida parada com socos. Depois desse aquecimento leve, eu dou uma atenção à mobilidade articular. Eu gosto de trabalhar a mobilidade articular com os alunos para estar lubrificando bem as articulações, etc. Tá? Aí costumo fazer também uma parte que eu chamo de funcional fight, né? Que são exercícios físicos voltados para a luta, né? Que eu costumo aplicar. Depois a gente faz a parte de execução técnica e depois do ensinar a execução técnica, passo a passo, corrigindo as técnicas, as posturas, a gente faz uma parte mais intensa dessa mesma execução técnica. É mais ou menos, baseando isso daí, mais ou menos. Vocês têm algum ritual de início ou de finalização da aula?
Sim, sim, a gente aqui na nossa federação, antes de começar a aula, a gente faz o cumprimento que dá. Beleza. E para terminar também. Sim, para terminar também. Tá bom. O Emerson, obrigada pela sua contribuição. Tá liberado para sair. E aí Tá, depois tem você que sair volta agora, para tá? assistir, e aí a gente vai discutir um pouco isso que você trouxe, tá bom? Sem você, Muito com todo obrigado, tá? respeito. Até. Até, tchau, tchau. Vamos lá. Quem gostaria de compartilhar? Pode abrir o microfone. Quem está aqui com a gente? Deixa eu ver aqui. Elmo, Sérgio, Jardel. 3 pessoas. Tem muita opção aí. Bom dia. Oi, tudo bem, Jardel? Bom Tudo dia. bem? E você? É Tudo que eu bom. sou aluno do Emerson. Ah, tá. Aí que eu gostaria de compartilhar seria a nossa aula, né? Uhum. Mais ou menos desse jeito que o Emerson falou. O aquecimento, o alongamento, a mobilidade articular, para evitar de ter algum tipo de lesão, né? Uhum. Eu gosto muito de frisar isso daí. E aí depois a parte funcional, né? E a parte técnica. Daí que E eu acho tem que algum momento de luta? tem, Tem. Depois da parte técnica. depois da parte técnica. Uhum. Faz as duplas, né? Faz em dupla. Duplas. Tem, às Depois vezes, algum momento que fica um contra vários, que nem eu vi nos vídeos? tem, Tem também. tem sim. Tá. Beleza. Obrigada. De nada. Elmo. Tá fechado ainda. Professora, nós começamos, né, com aquecimento. Aí esse aquecimento ele tem a parte de rolamentos, exercícios para partes inferiores e superiores. Daí a gente parte para a execução técnica, né? Só que tem que o nosso aquecimento ele é um pouquinho mais demorado, ele vai de 10 a 15 minutos, porque a gente faz vários exercícios, né? E a parte de execução técnica, que onde estão as partes de combate, as imobilizações, Uhum. as torções, então toda essa parte técnica aí é o grosso da aula, né? A parte técnica ali. Uhum. E tem a parte de aplicações, que é uma parte mais didática ali. A gente aprende as técnicas e aí a gente vai ver na prática as aplicações delas. E aí, no final, nós batizamos de tanque de tubarões, que é justamente aquele momento ali onde é o pega para capar, Ah, onde juntamente com aonde nós usamos, né, protetores e toda a parte de segurança ali, né? Mas uhum. executando como tem que ser executada a técnica. Uhum. Beleza. Perfeito. E aí fazem um ritual de início e fim também? Sim, a parte de Estão te chamando. no serviço é isso. Assim, a gente tem a parte de saudar um outro, né? Que também com essa saudação, né? Shalom que dá, né? Que é a paz, Shalom, quer dizer, Uhum. que dá é uma saudação, né? E aí a gente tem o Shalom que dá no começo e também no final, né? Essa Uhum. parte de reverência. Perfeito. Ok, obrigada. Vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Então, eu queria trazer antes, quer dizer, deixar aqui. Eu queria trazer uma pergunta que é assim, pelo que eu ouvi de vocês, a gente tem uma parte da aula que ela é muito centrada na execução técnica, né? Ela é bastante centrada na execução técnica. E, pelo que eu entendo, é necessário, né? Vocês entendem que isso é necessário que eu apresente a técnica, né? E o que a gente vai discutir hoje que vocês talvez já tenham assistido, é
uma abordagem de ensino que, óbvio que ela é também centrada na técnica, mas ela é orientada pela tática. O que isso quer dizer? Vamos pegar um clichêzão do futebol, né? Eu tenho uma pessoa que domina embaixadinha, muito embaixadinha. Só que, quando ela vai jogar, as pessoas olham para ela e falam, ela não sabe jogar futebol. Ela não sabe se posicionar, ela não sabe marcar, ela não faz gol, ela não... Enfim. Isso, assim, só para dar uma diferença para vocês. Então, muitas vezes, a execução perfeita da técnica, ela não garante que a pessoa vai fazer uma boa luta, né? Por quê? Porque, muitas vezes, a execução técnica, ela é feita de maneira a repetir exaustivamente aquele movimento, e muitas vezes ela está descontextualizada da situação real de luta, né? No Krav Maga, a gente tem situações reais diferentes, né? Se você pegar modalidades de luta convencionais, vamos chamar o Krav Maga de não convencional, porque abrange muitos movimentos de muitas lutas, né? Mas você pode ter um momento que você vai ter uma pessoa contra mais pessoas, né? Então, como é que isso funciona? Então, o que os autores da literatura que estuda a pedagogia das lutas e que estuda ensino orientado pela tática vão dizer que é necessário a gente entender, antes do como fazer, a gente precisa entender o porquê fazer. Então, vamos supor uma defesa de revólver. Você ensina, a pessoa está lá, aponta a arma para você e você faz ali o seu movimento para aquela defesa, né? Muitas vezes, e aí, assim, toda vez que eu estou dando aula de defesa pessoal, e a minha defesa pessoal ela é baseada nas técnicas de judô e jiu-jitsu, né? Principalmente jiu-jitsu brasileiro, os alunos sempre falam assim, mas e se? Mas e se? Mas e se? Porque são muitos e se's, né? E esses e se's, muitas vezes a gente fala, sei lá, caramba, né? Como é que a gente faz o nosso aluno se preparar para os e se's da luta? Porque a luta é cheia de e se's, né? Eu não sei se vocês já competiram, mas eu me lembro muito bem, na época que eu competia, e eu traçava um plano, eu falava, não, eu treinei muito isso daqui, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Chegava lá, em um movimento que a menina começava a luta, já me embananava, porque eu já não conseguia fazer aquilo que eu planejei exatamente. A adversária precisava ser muito fraca para eu conseguir fazer aquilo que eu planejei. Então, quando eles falam sobre isso, então até essa linha da pedagogia, ela muitas vezes vai beber na fonte dos grandes técnicos de futebol que tiveram muito sucesso. Então fala como que o Pep Guardiola pensou, como que o Mourinho pensou o time dele, como que eram esses treinamentos. E aí isso começa a modificar também os treinamentos de grandes clubes de futebol que deixam de pensar numa execução técnica primorosa apenas para pensar numa execução técnica primorosa dentro de uma situação de luta. Uma situação tática, uma situação real. Então, eles vão para dentro do jogo e aí dividem o jogo em pequenos microcosmos daquele grande cosmos para conseguirem ensinar aquilo. Então, como é que a gente pode olhar para o Krav Maga, para a situação real do Krav Maga, que seria talvez a situação mais real, o extremo da oposição seria uma situação de guerra, de conflito, de assalto, né? Mas não precisamos chegar lá, né? Vamos dar um passo antes, que é, como é que dentro da nossa aula, no momento que o Jardel fala assim, tem luta sim, a gente faz luta. Então, no momento da situação de luta, como que eu posso pegar esse microcosmos da luta e levar, então, esse cosmos e levar para o microcosmos na hora que eu estou trabalhando na minha execução técnica? Isso não quer dizer que você vai abolir o que você faz de repetição, por exemplo, lá, eu vi que tem muita gente que faz armlock, né? Faz uma defesa e já cai no armlock, faz a defesa e já cai no armlock. Não é que você não pode repetir isso várias vezes, não é que a repetição é ruim, mas muitas vezes só a repetição, ela não vai dar essa compreensão da luta, da tomada de decisão. Porque é isso, né? A luta, você tem que
é um jogo de perguntas e respostas e que você precisa tomar decisões. E quando o seu aluno ele não aprende a tomar decisões, ele luta mal. E quando ele luta mal, ou ele se machuca, ou ele fica extremamente frustrado, ou ele sai da academia, ou ele sai falando que você é um mau professor, que você não ensinou ele a lutar. Então, como que é esse ensino que pode deixar... E aí eu frisei a palavra coerência na última aula. Como é um ensino mais coerente? Pode também ser um ensino que venha a partir de aspectos táticos. E o que são os aspectos táticos? Então, se tem alguém... E aí, vamos lá, né? Eu acho que eu comentei isso, que eu dava aula para crianças de defesa pessoal, e eu falava assim, gente, eu não vou botar um revólver aqui para ensinar defesa pessoal. Eu não sei se eu falei isso na última aula, foi para os meus alunos, aqui na faculdade. Mas eu falava, não, eu vou ensinar o quê? O que eles vão passar? Vão ter que se defender do irmão mais velho, vão ter que, de repente, ali um conflito na escola. Então, eu ensinava defesa de puxão de cabelo, de aperto de mão, de abraço por trás, de coisas que faziam mais sentido. Tem sentido eu levar um revólver de brinquedo que seja, para a minha aula? É para a gente pensar, tá? E aí, nem sei se vocês vão ficar com raiva de mim, mas algo, quando a gente fala dos cenários e quando a gente fala dos personagens, é algo muito importante para a gente pensar. O que faz sentido? E aí, quando a gente fala de academia, a gente está falando de retenção de aluno também, né? A gente está falando, a gente quer fazer crescer a nossa marca, o nosso nome, os nossos alunos, a gente ou vai levar eles para competição, para um festival, ou para fazer... encontros com outras academias, então a gente quer ver o êxito dele, né? A gente quer o funcional fitness, quer que eles queimem caloria, que eles tenham qualidade de vida, mas a gente quer também que eles se sintam preparados e que sintam que sabem, né, que estão aprendendo a lutar, que estão evoluindo, né? Ontem eu fui no meu futevôlei, eu gastei, sei lá, 457 calorias. Eu saí com uma raiva, assim, eu pensei, nossa, mas eu andei tão mal, eu fiquei parado, perdi o meu tempo de jogo, eu perdi o timing de entrar na bola, É essa sensação do mandei bem que faz a gente querer voltar. Queimei minhas calorias? Queimei. Aí depois foquei nisso. Falei, não, mas pelo menos eu fiz o meu exercício, né? Então, para vocês pensarem, e aí é isso que a gente vai discutir um pouquinho agora para frente, mas como que vocês podem tornar a aula de vocês mais coerente invertendo. Então, assim, no judô, ensino o sotogari lá, né? Que é uma técnica básica de derrubar. Ensino o sotogari. Quando eu chego na luta, a pessoa ela só sabe dar o sotogari parada. Ela não sabe dar o sotogari em movimento. Ela não sabe dar o sotogari quando tem alguém resistindo. E aí é isso que a gente fala lá nas aulas gravadas sobre esse ensino que mescla oposição e cooperação. Né? Como que eu consigo brincar com a oposição e a cooperação, não extinguindo uma completamente, mas regulando, medindo regulando essa medida, essa régua, né? Para que em alguns momentos eu dê mais ênfase numa situação do que em outra. Certo? Faz sentido, Elmo? Tá bom. Então, é isso. Como ensinar a luta de maneira significativa, interessante e coerente. Se você fizer isso, você vai ter aluno de todas as idades, de todos os contextos. Você vai ter. Porque você vai estar promovendo um aprendizado que estimula a motivação, a escolha e a permanência. Você pode até dar opção para as pessoas assim, você não precisa lutar. Mas ela saber, né, num contexto mais de cooperação, o como se portar quando vem alguém daqui, quando vem alguém de lá, o que ela faz. Isso, você não precisa colocar ela numa situação de luta onde ela vai sair na porrada lá. Como que você chamou Elmo? A última parte da aula? Eu chamo de tanque de tubarões. O tanque de tubarões. Né? Tem gente que não vai querer, tem gente que vai. E como é que essa pessoa se sai bem, o tanque de tubarões, né? Como é que ela sai com essa sensação de mandei bem? Não precisa ser não apanhei, né? Mas pode ser, cara, eu soube tomar decisões, né? Então é sobre essa tomada de decisões que muitas vezes é jogada de lado e o aluno só tem que fazer isso sozinho, sem a sua orientação. Ele só vai fazer isso na hora da luta. Porque, poxa, você tem várias pessoas lutando, você vai parar todas as lutas e falar, olha, você poderia ter feito isso ou aquilo.
Não, talvez você possa inverter esse momento e falar assim, olha, aqui a gente vai, então, trabalhar situações de luta onde onde vai ser só faca, onde vai ser só arma, onde vai ser só... Você tem que terminar com um armlock. Como que você vai chegar no armlock? Às vezes a pessoa que está chegando, ela não vai entender como que ela vai sair de cima para baixo, sem bater as costas e se machucar. Né? Então, eu até falei com o Andrade um pouquinho sobre como que é importante a gente ter um currículo, né? É importante a sua academia se basear ou no método principal que existe ou não existe, não sei, né? Ou você criar o seu currículo. Então, quais são os meus conteúdos? O que eu tenho de conteúdo? Eu tenho esse tipo de defesa, esse tipo de defesa, eu tenho esse tipo de defesa. Eu tenho um conteúdo diferente para quando é criança, para quando é idoso, para quando é mulher, para quando é pessoa com deficiência? Não sei, será que eu consigo pensar nisso? Né? Porque me parece, e aí a minha crítica é sempre que essas aulas que vocês descreveram aqui, elas são montadas independente de quem vai estar na sua frente. Né? Independente se vai ter uma criança com TEA na sua frente, independente se vai ter um cara sem um braço na sua frente, você planejou aquilo, você vai dar aquilo. E aí você dança conforme a música na hora que... Né? Mas será que você não pode criar, então, desenvolver um currículo, né, que seja mais adequado para aquele público? E como que eu desenvolvo um currículo? Bom, primeiro eu penso nos meus conteúdos. Depois eu penso nos objetivos de aprendizagem que eu quero ensinar. Depois eu penso como que eu avalio esses objetivos de aprendizagem. E eu penso, beleza, eu avalio assim, então como eu vou fazer? O que eu vou oferecer para o meu aluno nessa aula para que ele atinja esses objetivos de aprendizagem? E aí você vai progredindo esses objetivos. E aí você pode fazer um formato de currículo em espiral, onde esse objetivo, ele volta daqui a pouco, mês que vem, só que ele volta com um grauzinho a mais. Porque você tem pessoas que entraram em janeiro, mas você tem pessoas que vão naquela mesma turma entrar em maio. E aí, como que aquela pessoa que não sabe nada se encaixa naquela turma de avançados? Então, isso é muito importante, porque senão o conhecimento, ele fica só aqui na nossa cabeça. E às vezes não vai nem para o papel, porque a vida é tão corrida, a gente tem tantas coisas, e eu acredito que vocês tenham trabalhos durante o dia que às vezes não tem nada a ver com o que vocês vão ensinar à noite, né? Ou tem gente que ensina o dia inteiro. Então, a vida é tão corrida que muitas vezes a gente se sente emburrecendo um pouco, ou só repetindo a mesma coisa que já dá certo, porque é o que a gente tem de tempo, né? Então, essa pós, por exemplo, é um momento de sentar e pensar nesse currículo, pensar nesse conteúdo da sua academia, né? Eu vejo aqui bastante os Gracie fizeram isso, eu acho que às vezes eles engessam muito certas coisas, né? Mas para expandir, você precisa ter consistência, né? Então, muitas vezes você precisa realmente criar um padrão, né? Oi, Sérgio. E, tipo assim, virar para o seu professor e falar assim, galera, vocês vão ter que ensinar assim. Ah, mas eu gosto de ensinar, mas vai ter que ensinar assim. Porque senão a gente não cresce, senão a gente não tem consistência e coerência na nossa metodologia, né? Então, metodologia de ensino nas academias é super importante. E eu falo para vocês que eu já trabalhei com pessoas famosas, assim, do meio, tipo, Irmãos Nogueira, né, Minotouro, Minotauro, e eles ali, cara, uma academia incrível de jiu-jitsu, muito maneira. Eles querendo, assim, agora a gente quer investir na nossa metodologia de ensino. Então, essa galera tá entendendo e tá reconhecendo, Kira Gracie, Flávio Canto, essa galera tá reconhecendo que é preciso metodologia para se manter no mercado. E é isso, né? Para ensinar com coerência, para sua academia ser interessante, ter muitas coisas interessantes, mas aquele momento do ensino é aquilo que vai fazer a criança chegar em casa e falar, mãe, eu quero voltar amanhã. E aí, gente, vocês, né, pelo que eu estudei um pouco, eu estudei também a tese do Andrade, vocês têm como explorar esses princípios comuns das lutas, que são princípios comuns a todas as lutas. Por quê? Porque vocês têm elementos de várias lutas diferentes. Então, lá, quando eu trouxe essa abordagem, eu convido vocês agora a pensar que tipos de atividades, que tipos de exercício, que tipos de situações vocês conseguiriam propor para os alunos de vocês a partir disso daqui. A partir de um oponente-alvo, ou 2, ou 3,
de fusão, ataque e defesa, então ataque e defesa que você não, né, que se mistura, esse contato que é intencional e que só existe na luta, assim, nesse sentido, que você precisa encostar na outra pessoa para você marcar seu ponto, para você finalizar. Imprevisibilidade, a gente precisa de uma situação imprevisível onde vocês vão dizer, vocês vão controlar a imprevisibilidade, né? Mas a gente precisa ter, ela pode ser extrema, porrada, ou ela pode ser controlada, mas ela tem que existir. Porque se ela for só uma pessoa não resiste enquanto a outra faz, aquilo que ela está treinando o movimento, mas ela não está treinando a tomada de decisão. Ela não está treinando o quando, o como que ela vai colocar isso, em que situação, né? E as regras que vocês precisam manipular. Que às vezes o Krav Maga dá a impressão que não tem regras, né? Que é todo mundo, né, que é filme do Jack Chan. E não é bem assim na academia, né? Na academia você vai determinar as regras, né? E o que é permitido naquele momento que você está propondo a partir do seu objetivo de aprendizagem. Certo? Então, aqui a definição que eu já deixei lá, aqui só algumas para vocês entenderem. Opa, peraí. Só para vocês verem quem na literatura traz esses artigos, né? E aí pensar de novo no que eu falei na aula passada, que existe um saber Krav Maga, ele é um saber de referência histórico-cultural, ele existe, tá ali, que é o saber da prática. Como que é o saber para a prática? É isso que a gente estava falando do currículo. Então, como que você vai organizar o seu semestre? Começa por semestre, começa pelo mês, pela semana que seja. O que você quer apresentar aqui e para onde você vai? Né? Aonde você quer chegar? Então, esse é o saber da prática, para a prática, é essa seleção de conteúdos, de técnicas, estratégias, orientações que vocês vão selecionar e que vocês vão gerir para levar para os alunos. E o saber através da prática é aquele que vai se manifestar, que vai ser produzido no momento que você está dando aula. E principalmente, segundo esses autores aqui, no momento da luta. É esse timing, essa tomada de decisão, essa pergunta, essa resposta, meu adversário é muito alto, meu adversário é gordo, meu adversário é magro. Como que eu ajo nessa situação? Esse saber se produz na sua aula. Então, acho que essa aula vem para provocar vocês a não ignorem esse saber. Ou não deixem esse saber como algo que não é importante. E só foquem no que é no importante, que é a técnica, a execução técnica. A técnica, sim, é importante, mas ela não pode ser o mais importante. Tem muitas outras coisas envolvidas na luta que são importantes e que muitas vezes são negligenciadas no nosso ensino, porque a gente foca, se a pessoa conseguiu fazer aquele movimento, pronto, tá ótimo. E não é necessariamente isso que vai dar a sensação para ela de que ela lutou, de que ela tá evoluindo dentro da luta. Beleza? E aí, gente, eu falei do saber lutar, falei dessa régua de imprevisibilidade, como que a gente organiza ela, né? O 100% do meu lado, não sei se é mesmo que eu não sei, mas acredito que sim, todo mundo tá na tela. Do meu lado esquerdo é um ensino por oposição, um ensino porrada, um ensino luta. E meu lado direito, ensino por cooperação. Mas não quer dizer que eu tenha que só ficar de um lado ou só ficar do outro. Quer dizer que eu posso transitar. Claro isso? E aí eu trouxe alguns exemplos, eles estão na aula, tá? De ensino por cooperação e ensino por oposição, né? Então aqui é um Krav Maga de chão, ó. 50 cabeças em cima da professora, coitada, que tá ali, que não quer dar mole para ninguém, que senão vão sair espalhando por aí que ela perdeu para os alunos. Então, isso um exemplo de ensino por oposição. E aqui um ensino por cooperação. Vocês não podem fazer isso aqui? Na aula de vocês? Vocês têm técnica de chão? Vocês precisam de movimentação no chão? Vocês têm várias pessoas ao mesmo tempo invadindo o espaço da outra, tocando no corpo da outra. Então, veja, são coisas simples. E não tô falando só de criança. Se você botar isso aqui para adultos, eles vão se divertir a vera. Às vezes vão... tem que tomar cuidado ali, né? Que às vezes tem uns adultos que são muito sangue no olho ali e ficam... vem para machucar, né? Mas aí é o nosso olhar de como formar esses grupos, né? Para que seja prazeroso, divertido e que não fique só nessa mesmice da cooperação, dessa cooperação.
que sim, ela é importante, mas só ela é que é o problema. Né? Então, outras situações de oposição e cooperação, e aí que outros elementos, que outros materiais vocês podem usar, né? E que não precisem ser só os materiais técnicos ali da sua aula, né? Você pode levar a bexiga, você pode... E mesmo com adulto, gente, a gente tem mania de achar que adulto não vai gostar ou vai achar, sei lá o quê. A gente não abre a cabeça para isso. A gente está falando de ensino. E mesmo quando a gente está falando de alta performance, a gente precisa de um momento que tem ali um riso, que tem esse prazer, essa desconexão, né? Esse é o ludens, né? Que eles falam, que é o que o jogo proporciona, e que muitas vezes a cooperação não vai proporcionar. E aqui é uma estrutura mais complexa, mas que está lá, que eu vou deixar lá, só para vocês, até ajudar vocês, de repente, a organizarem o conteúdo de vocês. Porque vocês, Krav Maga, se encaixam muito aqui nesse todo, dessa figura. Então, vocês têm os batimentos e toques, vocês têm estrangulações, mobilizações e luxações, vocês têm projeções, né? Vocês têm um controle de distância, contato, deslocamento, agarre, né, que aqui está em português de Portugal, tem essa coisa da pega, e vocês têm que trabalhar com ritmo, distância, percepção. Então, veja, eu não estou falando de um ensino por brincadeirinhas, eu estou falando de algo profundo, complexo, que foi pensado, que foi estudado. Então, será que eu não posso pensar um semestre que, primeiro, foque no desequilíbrio, deslocamento a partir de projeções, depois deslocamento, desequilíbrio, agarre, também com projeções, depois contato e agarre com estrangulamentos, mobilizações, depois contato e deslocamento com batimentos e toques? Eu não posso pensar nisso, né, para organizar os meus conteúdos? Então, como que vocês poderiam, é um exercício para vocês fazerem, como que vocês podem pensar o Krav Maga, ou o que vocês vão ensinar na academia, a partir dessa figura? Como que você organiza isso? Como que você delimita objetivos a partir disso? Em blocos? Ok? Eu vou bater nessa tecla aí, hein? E aí, para terminar, né, isso aqui, essas ações táticas eu mostrei, dos contatos, das distâncias. E agora, então, eu vou voltar lá na figura. A proposta é a seguinte, eu não sei se vocês se incomodam de conversar na minha frente, aqui, porque se tivesse mais gente na turma, eu faria pequenos grupos para vocês discutirem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entender que o Sérgio talvez está com algumas dificuldades ali de talvez fazer coisas na prática, né? Então tenho Atagil, Jardel e Elmo. Vocês conseguem escrever rapidinho o que eu vou pedir? Uma coisa que eu vou pedir? Sim? Atagil também? Sim, Tá, então eu vou designar um público para você, e você vai montar a sua parte principal da aula, você vai montar a partir desse público, tá bom? E olhando para essa figura e olhando para o que vocês assistiram nas aulas gravadas, tá bom? Então, peraí. Ó, 4, 5... Eu tenho 6 grupos, tá bom? Elmo, escolhe um número de 1 a 6. Tá fechado o microfone. Número 6. Número 6. Então, Elmo, você vai pensar que no seu grupo você tem pessoas com deficiência. Você vai me dizer qual é a deficiência, tá bom? Pensa que ela pode ser visual, ela pode ser auditiva, que ela pode ser física, pode ser tanto amputações, pode ser uma pessoa com lesão medular, com paralisia cerebral. Não sei se você já teve alguma experiência, mas eu vou deixar você decidir. Se tiver muito difícil, você me fala. Tá bom? Então, você vai pense em 2 atividades da parte principal da sua aula, só que você tem que me falar o objetivo dessa aula e aí quais as atividades você fez para alcançar esse objetivo. Beleza? Jardel, um número de 1 a 5, que o C já foi. Seu microfone está fechado, tá? 2. 2. Um grupo só de mulheres. Ok? Lembra que um grupo só de mulheres vai ter mulher gorda, mulher magra, mulher muito alta, mulher adolescente e mulher que já está entrando na menopausa. Ou já está na menopausa. Beleza?
Objetivo da aula e 2 atividades para alcançar esse objetivo, ó, lembrando dessa figura que eu tô deixando para vocês. Gil, posso ir para vocês? Para você? Temos o número 1, 3 ou 4? Dá o 3 aí. O 3, crianças. Maravilha. Beleza? Crianças diversas. Lembra que a gente tem crianças, antigamente a gente não falava muito disso, mas às vezes a gente tem crianças com alguns diagnósticos, né? TDAH, TEA. Pensa que pode ter aí na sua aula. E aí vou dar então para vocês, gente, 6 minutos. 5 minutos. É o desafio. Ó, No 6 mínimo uns minutos. 4 dias para montar isso aí. Não, mas vamos lá, é para fazer sob pressão mesmo. Deus me livre. Eu vou perturbar ele, mas eu vou botar até uma música aqui de tensão para ver se ele sai. Gosto de trabalhar sob pressão. Beleza, Gil, tudo bem. Dois minutos, tá, pessoal?
Pronto? Sim, tudo bem, Sérgio, fica tranquilo. Depois você pode fazer o exercício. E aí? Quem quer começar? Pode começar, Elmo? Posso. Vamos lá. Vamos lá. O meu público são pessoas com deficiência, né? Beleza. Aí aqui eu escolhi a deficiência, me deu uma colher de chá, né? Ah, se deu. Aham. Isso. A perda de um braço, vamos dizer, ele não tem um membro superior, Tá. certo? Uhum. Aí vamos lá. O objetivo da aula seria tornar a fuga eficiente, ok? Ok. Aí, as duas atividades desenvolvidas, a primeira atividade seria consciência situacional, que aí ela entraria aí na parte de desequilíbrio, né? Uhum. Desequilíbrio. E aí eu pontuei aqui o que seria trabalhado nessa atividade, que seria a parte de observação, de avaliação e de tomada de decisão. Boa. E Observação da situação. seria, Fala de novo. vamos lá, consciência situacional, né? Ah, Englobado na parte de desequilíbrio. Aí, o que seria trabalhado nessa atividade seria a parte de observação, de, de avaliação e de tomada de decisão. avaliação do cenário ali que ela se encontra. Exatamente, a parte Perfeito. da avaliação do cenário. Perfeito. E aí a tomada de decisão, certo? Aí a segunda atividade, ela seria a parte de mobilidade, que aí nós iríamos partir para a parte de rolamentos, né? Uhum. E aí ela seria desenvolvida, eu coloquei aqui na parte de deslocamentos, né? E Uhum. aí as atividades seriam rolamentos, e rolamento lateral, e rolamentos por empurrões, no caso de empurrões, que aí como ele não teria como é que eu posso? Ele não teria um dos braços, então ele teria que aprender a cair após um empurrão, para ele não se machucar. Sim. Seria desenvolvido nessa dinâmica. Tá. Foi isso. Agora, a primeira, como que seria feita? Que eu não entendi. Essa primeira, ela seria mais na parte numa técnica, como é que eu posso dizer, de mentalidade, né? Parte da mentalidade. Não, eu não trabalharia a parte do exercício. A parte do exercício, ela entraria aqui na parte de observação. Mas ele ficaria assistindo algum combate? Ele Não, estaria. Como que seria isso? vamos lá, eu vou entregar como é que seria a aula. A parte de observação, nós iríamos entrar num cenário simulado, nós iríamos simular vamos dizer, um assalto ou um roubo, um roubo, né? Uhum. Um roubo como uma armada, a pessoa vai lá, então nós estaríamos trabalhando a parte de consciência dele. Ele estaria no ambiente, ele trabalharia a parte de observação, e aonde ele iria observar se aquela figura que está gerando uma ameaça a ele, se ela teria algum objeto por debaixo da camisa, se ela teria aspecto de ameaça ou não. E aí ele iria fazer uma avaliação.
E com base nessa avaliação, ele ia tomar uma decisão, que aí viria a parte de mobilidade, né? Que ou ele fugiria, né? No caso aqui, como eu coloquei, o objetivo da aula é tornar a fuga mais eficiente, ou seja, a partir do momento em que eu entrego isso para ele, ele vai ter a consciência de avaliar o cenário e ele vai dizer, opa, isso é uma ameaça. Uhum. Eu vou para o combate, eu não vou para o combate, eu tenho condições de combater, é um cara de 2 metros, é fortão, ele tem uma lâmina, ele tem uma arma de fogo. Então, essa parte da consciência, ela trabalharia isso, entende? Tá. Beleza. Ó, então eu vou ouvir o Jardel e aí depois eu vou fazer comentários e perguntas sobre essas duas situações, para a gente fechar, tá bom? Bem. Fala lá, Jardel. O objetivo é defesa contra agarramento. Seria trabalhar a parte de agarramento no pescoço e agarramento por trás, que seria situação de rua, né? Contra agressão, em relação à agressão feminina, seria mais frequente. Legal. Então, a primeira parte seria a consciência situacional, não deixar o agressor se aproximar. E uma vez que inevitável a aproximação e a execução da agressão pelo agressor, seria a parte depois de se desvencilhar, a mobilidade em si. Uhum. E após a execução do movimento de defesa, seria a parte final, a fuga ou a finalização do adversário. Tá. Então, vou fazer meus comentários. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Começando por acho que um elogio ao Elmo na parte do objetivo. Então, é muito legal a gente tentar fazer o exercício de começar o objetivo com um verbo. Então, nesse caso, tornar a fuga eficiente. Jardel, para você, a dica seria defender agarramentos, defender contra agarramentos, né? Então, sempre que vocês forem escrever um objetivo de uma aula, tentar colocar isso como um verbo, que isso quer dizer o quê? É um verbo de ação e que a pessoa vai conseguir executar um verbo, tá? Então, primeira coisa. A segunda coisa é que, para vocês dois, vocês se conseguiram pensar em objetivos muito coerentes e adequados ao público que vocês vão ensinar, né? Tanto o Jardel com o público feminino e o Elmo com a colher de chá da pessoa com deficiência que ele escolheu. Brincadeira. Mas é isso, olhando para a necessidade. Então, por exemplo, o equilíbrio, muitas vezes, para uma pessoa que não tem um braço, pode ser uma dificuldade, né? Além do que você já ensinaria para todo mundo, porque você não precisa mudar o seu objetivo de aprendizagem para ensinar. É só na hora de ensinar você olhar para aquela pessoa e pensar como eu posso tornar o ensino possível para ela. Como que ela vai fazer isso, né? Beleza. Agora, o meu questionamento é: vocês conseguiram, inclusive, associar o objetivo ao que a gente tem aqui nesse quadro. Perfeito. Mas o que eu senti falta é como que vocês criam situações práticas e táticas para atingir esse objetivo. Então, assim, me parece que ambos focaram ali numa situação mais, entre aspas, apesar dos objetivos serem mais táticos, mas como que na prática essa pessoa executa isso? Então, me pareceu na situação do Elmo, que era uma situação mais teórica, né? Onde a pessoa observaria uma situação ali e a partir dessa situação ela falaria sobre o que ela faria, mas o como de fato eu coloco essa pessoa na situação para ela tomar as decisões, depois você discutir as decisões que ela tomou, né? Um pouco lá da história do jogo de futebol, que depois na análise tática eles vão lá circulando, olha, você tinha a opção de passar para esse, para esse, para esse, você decidiu tentar driblar todo mundo para fazer o gol e deu errado. Por que você tomou essa decisão? Como que a gente pode trabalhar isso agora? Então, essa tomada de decisão diferente. E aí, a mesma coisa para o Jardel.
aí eu fiquei pensando no Elmo, por exemplo, na hora que ele fala dos rolamentos, então que as pessoas poderiam vir empurrar né, a pessoa que está executando a atividade de várias direções, né? E aí, para isso, vai demandar um rolamento de frente, uma queda lateral, um rolamento de costas, né? Então, essa incerteza da direção que vem as pessoas faz com que cada hora ele precise fazer um rolamento diferente, né? E aí, no seu caso, pensando Jardel, pensando essa aproximação, né, da agressão, então, de onde ela viria? Como você poderia fazer? Né? Você está aqui, você pode colocar a pessoa no centro e aí os agressores virem de várias formas, ou esse agressor, você pode combinar com a pessoa que vai ser o agressor e essa pessoa, ela vem rastejando, ela vem agachada, ela vem já com a mão, né? Então, quando você muda isso, entende que você está dando um elemento de imprevisibilidade dentro da atividade? E que aí essa atividade fica imprevisível e a partir dessa imprevisibilidade a pessoa consegue ter que tomar decisões diferentes? Né? Porque se você falar que vai ser sempre, vamos supor, um estrangulamento de pescoço, que vem de frente. Então ela vai tentar fazer a fuga. Mas se você falar que a pessoa que está chegando para fazer essa aproximação, ela pode decidir como vai ser esse estrangulamento, então uma hora ela vem por cima, uma hora ela vem por trás, uma hora ela abraça pela frente. Então, você pode tanto você combinar isso com a pessoa, quanto deixar a pessoa, porque aí você está trabalhando essa tomada de decisão das duas. Uma que vai fazer uma aproximação para tentar agredir, e que, na verdade, isso pode ser, obviamente, usado também para defender uma outra pessoa que está numa situação de perigo, por exemplo, né? Até para ter um pouco de coerência, mas, né, esse agressor, ele vai ter que ir mudando, então ele também vai ter que ver no repertório dele quais são as formas de ser agredido, de agredir. Faz sentido, Jardel? Faz sentido, com certeza. Então, essas aulas, pessoal, elas têm esse objetivo principal, convidar vocês a pensarem, inverterem um pouco o raciocínio que vocês já fazem, porque eu não tenho dúvida que vocês são bons professores. Se vocês estão aqui, é porque vocês querem ser ainda melhores, vocês já são bons, mas o que vocês ainda podem fazer, olhando para essa literatura, para o povo que estuda a fundo isso, maneiras novas de pensar essa aula, né, e de promover situações que sejam também significativas e interessantes, né, e que mexam ali com vários aspectos do aluno que está fazendo a aula. Certo? Ó, acho que o meu e-mail deve estar lá, junto com, né, as aulas. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem compartilhar alguma coisa, vocês vão ter as avaliações que depois a gente vai ver juntos, eu e o Andrade, mas podem me procurar, tá bom? E aí a gente bate um papo, se vocês querem refletir mais, ó, pensei nessa situação, quer falar comigo, a gente troca essa figurinha, eu vou ficar honrada de participar de alguma forma aí desse processo de vocês. Tá bom? E para quem está assistindo isso depois também, mas que fique esse convite a repensar essa abordagem de ensino pela orientação tática, para chegar na técnica depois. Então, vem o porquê fazer vindo antes do como fazer isso nas nossas aulas. Certo? Dúvidas, perguntas? Não? Tudo bem? Então, obrigada, gente, pela participação. Obrigada de novo, Andrade, pela oportunidade. E sigo aí à disposição de vocês da comunidade do Krav Maga. Obrigado, professora. Nós que agradecemos. O privilégio e a honra de poder lhe ouvir mais uma vez. Espero que tenhamos outros encontros como esse. Vou tentar agitar o grupo Fênix aí, para eles renascerem realmente. Marcar uma aula que mais pessoas participem. Eu creio que a maioria, o ideal seria à noite. Se você pensar numa data, não precisa ser agora, quando você puder uma data à noite, a gente marca. Tá bom, eu vou te oferecer uma data à noite, pode deixar, tipo 7 horas? É que eu achei que à noite seria o horário que todo mundo estaria dando aula na academia. Mas fica à vontade, porque aí a gente agenda com o tempo, eles desmarcam ali, pelo menos para participar dessa, para a gente encerrar. Creio que depois da avaliação, que muita gente vai chiar, né? Eu estava olhando ela aqui, vai ser legal, gostei. Tá bom, a gente se fala, então.
Obrigada, pessoal. Obrigada, Elmo, Jardel, Sérgio, pessoal que ficou aí. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, alguma dúvida? Eu acho interessante, Jardel, você aí no Espírito Santo, dar uma injeção de ânimo no pessoal para participar mais. Não, com certeza. É porque acho que é por causa da incompatibilidade de horário, professor. Não mas, por exemplo, agora em abril eu vou fazer de novo uma campanha de sim, em relação a pós. Sim, com certeza. Eu reforço o que eu falei para o Elmer, que foi o último que eu conversei. O Sérgio já me conhece já há mais tempo, mas essa pós-graduação não é para mim. Não é para o professor Andrade se especializar, não. É para que vocês comecem a abrir a mente, não só os olhos, mas a mente, para as inúmeras possibilidades do que se pode ter no ensino de Krav Maga. Eu nem estou falando de lutas em si, mas do Krav Maga. Você pode aplicar isso em qualquer modalidade. Eu vou conversar com os colegas, vou incentivar o pessoal a participar. Sérgio, tem uma notícia para você aproveitar a gravação. Olha só. Oi. Você acabou de me ligar, aí eu vou ficar aqui com 3 disciplinas que eu estou preocupado, cara. Na verdade, 4. Anatomia, cinesiologia, práticas pedagógicas no ensino médio e lutas. Cara, eu não gostei, não. Olha só. Coisa boa. Gente, bom. Aí pelo esforço, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se preparem, leiam o material, que a prova dela, como vocês viram, assim como ela é dentro da subjetividade, é fazer vocês pensarem, não é aquela coisa só. Mas também não se preocupem que o objetivo não é reprovar, mas tem que ler o material, tem que estudar. Com certeza. Forte abraço. Até mais. Abraço. Até mais. Até mais. Abraço a todos. É o meu negócio? É o meu negócio? Acabou. Acabou. É o meu negócio? Toma. Vamos deixar um bilhete de algum para você. Sai daqui.